Glória a Deus. Preço da intimidade com Deus. Falei sobre o maior mandamento, né? Semana passada. O maior mandamento é amar a Deus. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, né? Olha que interessante, né? Se você pegar Mateus 22, do 36 ao 40, mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo está baseado aí, né? Se você quer ter uma capacidade grande de síntese, pronto. Primeiro e segundo mandamento, toda a palavra está firmada nesse texto. E aí mas hoje eu queria falar o seguinte. Quando nós pensamos em ter intimidade com alguém, significa ter que se dedicar, tem que buscar aquela pessoa, encontrar com ela, conversar com ela, gastar tempo com ela, né, para conhecê-la, para ela te conhecer. Isso vai gerando intimidade. E o tempo que você despende ali é um tempo que você não pode despender em outro lugar. Você está fazendo uma escolha. Tá certo? Você está fazendo uma escolha. Mas para fazer essa escolha, realmente fazer essa escolha, eu preciso entender no que vale a pena. O que vale a pena ter intimidade com Deus? Eu não estou falando de salvação, estou falando de intimidade com Deus. Não é de salvação. Para ter intimidade com Deus, primeiro tem que ser selado com o Espírito Santo de Deus, né? Então, estamos falando aqui para pessoas que a gente entende que já tem Deus, uma decisão por Cristo, já entregou sua vida ao Senhor, então você está selado com o Espírito de Deus, você faz parte do povo de Deus. Mas agora é o seguinte: intimidade. Será que eu fazer parte do povo de Deus significa que eu sou íntimo com Deus? Não. Ser servo de Deus não significa ser amigo de Deus. Tem duas posições. Não, tem três, né? Inimigo. Tem o servo de Deus, que é um filho de Deus, e amigo de Deus. Como filho, né? Um filho tem seu pai, tem sua mãe, mas por ser filho não significa que tem intimidade. Tem filho que mantém distância dos seus pais e tem pouca intimidade, não sabe falar muito a respeito deles. Mas tem outros que não, são envolvidos. São envolvidos, conhecem muito bem os seus pais. Então, vamos pensar aqui. Algumas experiências de intimidade com Deus que influenciaram a vida de algumas pessoas. Vamos ver o quanto que vale a pena isso, né? Moisés, né? Êxodo 33, versículo 11, a pessoa de Moisés. Quer dizer, ter intimidade com Deus, o que vai acontecer conosco? O que vai nos acrescentar? Vai mudar a nossa vida, é isso? Né? Então vamos ver aqui. Moisés 33, 11, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quando o texto diz, como falava com quem fala com seu amigo, irmãos, isso não é uma alegoria, isso não é uma figura de linguagem,
É exatamente do jeito que está no texto. Agora, pare e imagine você no lugar de Moisés. Você conseguindo conversar com Deus. Conversar é, você fala, ele ouve, e aí ele responde em cima daquilo que você falou. Você já imaginou, pensa bem, você ter este tipo de relacionamento com Deus? No que será que mudaria a sua vida se você tivesse essa experiência? Melhor do que experiência, se a sua vida fosse assim, sua vida diária fosse assim. Irmãos, veja na prática do dia a dia o que isso gerou na vida de Moisés. Pensa bem. Moisés vai perante o homem mais poderoso daquela geração. Moisés vai perante o homem mais poderoso daquela geração, Faraó, e afronta este homem. Coragem, porque ele não era suicida, ele era corajoso, né? Ele tinha sua dificuldade no falar, né? Então ele ia com seu irmão, Arão. Mas por que ele foi? Porque ele era suicida? Não, corajoso. Mas corajoso como? Ele sabia quem estava falando com ele. Ele tinha convicção, segurança, plena segurança de que ele tinha que fazer aquilo, porque quem disse para fazer se revelou a ele de uma maneira tão real que ele não havia dúvidas, e por isso ele foi, porque Deus tinha dado autoridade para ele, e ele não achava isso, ele tinha segurança disso. Ele conduziu o povo que era escravo. O que significa isso? Que não tinha uma noção de viver em comunidade. Um povo que não sabia, não tinha mais claro princípios e valores. Tudo misturado com os padrões do Egito. Um povo que pensa em reclamar. Se você acha que o povo aqui pensa num povo que acabou de ser liberto, sinais e maravilhas, o primeiro obstáculo, a primeira topada numa pedra, por que Deus não simplifica tudo isso? Nesse nível, né? Moisés suportou isso, irmãos. Mas por que ele suportou isso? Porque havia convicções dentro dele, convicções que vinham de uma leitura de uma palavra, de um texto? Não. Convicção daquilo que Deus se revelou para ele. Era uma revelação de Deus. Entende? Uma revelação de Deus, a pessoa de Deus se revelando. Então, Moisés lidou com todo tipo de oposição, irmãos. Eu estou querendo que você vá fazendo um paralelo com isso. Olha a sua vida. Olha a sua fé diante das oposições que você enfrenta, diante dos desafios que você enfrenta, e como você reage. E veja como Moisés reagiu. Oposição de Faraó, que não era brincadeira, não era um homem, irmãos. Era um homem que, se ele desse um grito, quantos homens havia no exército do Egito? Agora você imagina Moisés e Arão, os dois entrando lá no palácio. Entrava, mas não sabia se ia sair, né? Mas ele tinha convicções. Convicções, porque um Deus se revelava a ele de tal maneira que não havia sombra de dúvidas. Estão entendendo? Ele teve oposição então de lá, ele teve oposição do seu próprio povo, né? Quando ali no primeiro momento da saída já, melhor era ficar morrido mesmo no Egito, mas assim por causa do primeiro obstáculo.
Aí o mar se abre, né? O mar se abre, aquela coisa maravilhosa. Logo que a passagem do mar, Moisés tem um cântico maravilhoso, né? Cântico maravilhoso, aquela alegria, aquela coisa. Mas durou pouco. O próximo obstáculo. Estou com saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Os caras estavam morrendo lá, andando, porque estavam andando no deserto. E Moisés ali. Deus, esse povo não quer mais pãozinho. Esse povo agora quer churrasco, né? Aí manda cordonizes, né? E foi o quê? Um mês? Não, 40 anos. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que as experiências que Moisés tinha de intimidade com Deus fez ele um homem capaz de suportar. Suportar. Vamos ver Pedro aqui? Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. Pega a pessoa de Pedro, né? Pedro, pescador, um homem simples, bravão. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Êxtase é uma intensidade bem grande de alegria, que, segundo o dicionário, é uma alegria tão grande que parece que a pessoa vai sair dela mesma. Ela vai explodir. É uma sensação de explosão de alegria, né? É prazer, junto com admiração e também com reverência, né? Irmãos, prestem atenção, simples aqui. Pedro tinha intimidade com Deus, ele tinha, porque se você ler todas as referências em relação a Pedro, porque eu não vou fazer isso aqui, mas Pedro tinha uma intimidade com Deus tão gostosa que todo momento, os buraquinhos que ele tinha, ele ia buscar o Senhor. Por quê? Porque ele tinha experiências neste momento. Qual o valor da intimidade com Deus? Você não ora, ou melhor, você não reza, você ora. Orar é falar com Deus. Quem fala, ouve. Preste bem atenção. Quem fala, ouve. Mas muitos de nós não conseguimos ouvir. Mas eu estou dizendo que quem fala, ouve. Pedro, igual Samuel, né? Vamos lá em Samuel, não precisa abrir o texto. Samuel, quando era novinho, foi lá, foi entregue no templo, né, para ser criado pelo sumo sacerdote, né? Foi uma promessa que Ana, mãe de Samuel, fez. Se o Senhor me der um filho, ele será para ti. E foi entregue. E Samuel, é aqui que ajuda bastante, né? Quem não ouve Deus, né, consegue ouvir ainda. Samuel ouviu, né? Quando ele estava lá no templo, novinho ainda, Samuel, Samuel. Aí corria para o sumo sacerdote. O que foi? Ué, o que você está fazendo aqui, Samuel? Você me chamou. Não, eu não te chamei. Aí, Samuel volta para o quarto. Daqui a pouco, Samuel. Fala, sacerdote. Rapaz, deixa eu dormir. Mas você me chamou? Não, eu não te chamei. Mas, ó, eu estou achando que Deus está falando com você e você ainda não captou, né? Quem é que não discerniu quem que está falando com você? Quando você ouvir de novo, não venha até mim. Quando você ouvir, fala, diga, Senhor. Né? Acho que é isso, diga, Senhor, o que o teu servo ouve, né? Não é isso? Então, irmão, isso é um aprendizado. Agora, preste bem atenção, eu estou só trazendo algumas coisas para vocês pensarem. Pedro, era a hora do almoço.
Não estava pronto, ele foi orar, foi falar com Deus, ele foi entrar na presença de Deus, foi adorar o Senhor. E o que aconteceu? Ele teve uma experiência sobrenatural de pleno, grande prazer. Esse é mais um ganho, né? Quando nós temos o nosso dia a dia e tal, entrar na presença de Deus, vem um bálsamo, vem um renovar de forças, vem esta alegria, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua alegria, né? A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Estão entendendo? E existe isso para mim e para você, porque Deus entende o nosso dia a dia. Então, vem para a minha presença, eu te renovo. Entenderam? Agora, era um homem com intimidade com Deus. Ah, mas como é que desenvolve isso? Depois nós vamos estar falando sobre isso. Mas você está vendo algumas dicas. Moisés se retirava para falar com Deus. Pedro se retirava. Então, olha o tempo que eles usam, né, para buscar o Senhor. Bom, tremenda experiência pessoal. Será que não vale a pena uma experiência dessa? Em êxtase, ter êxtase, né? Não é aquele comprimidinho não, viu? Ele mata. Atos capítulo 5, versículo 15, vamos ali. Continua a experiência de Pedro. Não, olha, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Pedro teve muita experiência em ser usado por Deus em sinais e maravilhas. Pessoas sendo curadas, pessoas libertas. Muita experiência. Bom, o que a gente ganha com isso? Ter experiência com o sobrenatural de Deus na sua vida e através da sua vida. O que você ganha? Bom, primeiro, que acho que todo crente tem a alegria de ver o sobrenatural de Deus. Fica maravilhado, fica impactado, fica entusiasmado, fica pilhado. Não é? Não é verdade? Alegria de você ver o necessitado sendo suprido. Porque a compaixão de Deus cresce no nosso coração todos os dias. Então, quando você vê que através da sua vida um necessitado foi suprido, você se sente bem demais, né? É um prazer enorme. Alegria de ser usado por Deus, eu ser um instrumento do Criador, né? Olha quanta coisa. Alegria de sentir o poder de Deus, portanto, fluindo através da sua vida. Mesmo que no começo seja um pouco amedrontador, porque fica meio assim, você fica meio no receio e tal, né? Mas, ao mesmo tempo que é aquela tensão, o resultado te dá segurança, vem alegria, isso gera segurança, isso gera fé, isso gera paz. Porque você sabe que você está caminhando no centro da vontade de Deus. Isso é bom demais, né? Atos 5:11 fala assim, ó: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. E aqui? Aqui, experiência dos apóstolos, né? O que a gente vê aqui? Alegria que nós podemos ter de sermos vistos como homens e mulheres de Deus. Não pela igreja, mas pelos descrentes. Se você tiver intimidade com Deus,
sinais e maravilhas vão acontecer através da sua vida. E quando isso começar a acontecer, os seus vizinhos vão saber, as pessoas no seu trabalho vão saber, aonde você for uma pessoa conhecida, vão começar a saber que coisas estão acontecendo através da sua vida, porque você é um cristão. E aí eles vão olhar para outros cristãos e vão falar assim: não, mas existe diferença nele. Ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Por que eles vão falar isso? Não só pela sua conduta, mas pelo que opera através da sua vida. Entendeu? E isso traz uma alegria muito grande, uma satisfação enorme. Lógico, aí a alegria de ser frutífero, né? E de ser uma testemunha viva, verdadeira sobre a face da terra. Porque o que a palavra aqui diz? Que havia grande estima. As pessoas estimavam os apóstolos, respeitavam e admiravam aqueles homens. Isso não é bom? Né? E a alegria de vencer os obstáculos, né? Porque eles enfrentavam várias situações, mas eles venciam os obstáculos. Eles sofriam muitas coisas, mas eles venciam os obstáculos. Perseguição, cadeia, um monte de coisa, né? Mas nada acontecia a eles de impedi-los de continuar naquele tempo. Por quê? Porque o poder de Deus estava com eles, o cuidado de Deus estava com eles. Então o tempo de Deus estava se manifestando sobre a vida deles. E nós não conseguimos conhecer, desculpe, né, irmãos? Mas às vezes nós deixamos de viver esse sobrenatural tão gostoso de Deus, que é o cuidado particular de Deus com cada um de nós, porque nós não somos arrojados, nós não nos lançamos em ousadia em situações de confronto e ameaça. A maioria da igreja hoje recua diante de situações de confrontos e ameaças e não deixa Deus mostrar que é Deus na sua vida, te defendendo, indo ao seu favor, impedindo de coisas virem para te destruir. Chega perto, sinaliza a destruição, mas não te toca porque não chegou o teu tempo. Mas nós não temos fé para isso ainda. Essa é a verdade. Mas por que não tem fé? Porque não tem este nível de intimidade com Deus. Mas Deus nos chama a ter, né? Amém, irmãos? Agora, nós falamos sobre escolha, né? Aí entra, irmãos, a maior luta se chama tempo. Anota isso aí. Anota que é real. Luta. A luta que você tem, a luta que eu tenho, maior hoje é o seguinte: se aquietar. Parar. No meio de tantas propostas, você falar não para estas coisas e falar assim: porque eu abro mão de tudo isso para ter tempo com Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso me envolver com Deus. Eu preciso me aprofundar nas coisas espirituais. Estão entendendo isso, irmãos? Agora o que nós fazemos? Filmes, nas horas vagas. Filmes, jogos, WhatsApp, pesquisas no Google. Não conseguimos largar isso. Só que isso toma todo o tempo. Você está trabalhando, tem um intervalo, a televisão está ligada, você está ouvindo, né? Já viu aquelas pessoas que chegam dentro de casa? Elas entram na casa, a primeira coisa é passar a mão no controle e pum, televisão. Ele não consegue ficar no silêncio. Sabe qual é isso? Chama-se perturbação. O mundo interno te perturba. Então, para ele não aparecer, porque ele só aparece no silêncio, você liga alguma coisa externa para chamar a tua atenção para o mundo externo. E você fica conectado o tempo inteiro fora, quando o que tem mais precioso não está no externo, está interno. Isso, ouça, isto é uma chave que abre portas espirituais. Ouça o que eu estou te falando. Enquanto você tiver coisas chamando
estimulando, os órgãos dos sentidos, que é audição, visão, você está conectado com o mundo externo. Você não entra no mundo espiritual. Não entra. Não entra. Você pode fazer suas orações. Você faz para Deus. Você não ouve Deus aí. Porque você está antenado para fora. Quando Deus está em você. Não está ao seu derredor. Ele está em você. Está entendendo isso, irmãos? A palavra de Deus diz assim: medite nestas palavras. Meditar é ficar pensando, buscando entendimento, buscando profundidade, contextualizando aquilo na sua vida. Então vamos lá. Se você quer ter revelações de Deus, intimidade com Deus, e não se confundir, começa, sabe aonde? Não é só na oração, começa na palavra, lendo e orando a palavra, lendo e orando a palavra. Conforme eu vou lendo, aquilo já me gera, já desperta motivos de oração. E em cima daquilo eu já começo a ir falando com Deus. Deus está falando comigo naquele momento através da palavra. Aquela palavra é uma palavra de conhecimento, uma palavra logos. Mas quando você se dispõe a isso, Deus sonda teu coração, aí aquela palavra logos, você vai caminhando um pouquinho mais para frente, daqui a pouco aquela palavra logos começa, opa, parece que veio uma resposta. Esse texto tem tudo a ver com aquilo que eu estou precisando. Aí a palavra logos se transforma em palavra rema. Deus está falando com você através da palavra. E aí você está ali lendo aquilo e Deus falando, e você e ora, e começa a aprofundar na oração naquele texto. Eu já fiquei quase uma semana em um versículo. E aquilo gerou uma infinidade de orações pela minha vida, por vida de pessoas, por situações no nosso país, um tanto de coisa, mudança de posicionamento, mudança de pensamento, como ver as coisas, um versículo. Mas aí, não, todo dia lendo ele, todo dia lendo 1, 2, 3, 4 e 5, e indo mais profundo. Eu falei, meu Deus, onde que vai chegar isso aqui? É maravilhoso. É maravilhoso isso, porque você vai vendo que ali não é você com um livro, é você entrando no sobrenatural através de um livro. Mas ali não é um livro, são palavras que estão sendo reveladas e o mundo espiritual está aberto, o céu se abriu sobre você e começa a mover de Deus e vem unção, vem um monte de coisa. Então ouça isso. Como começar então a ter intimidade com Deus? Você tem que tomar uma decisão. Você vai se aprofundar na palavra. Se você, ai pastor, eu detesto ler, pronto, você vai aprender a gostar. Por quê? Porque você decidiu, eu quero ter intimidade com Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ah, pastor, mas eu conheço algumas pessoas que, assim, poxa, cheio das revelações e tal, e não lê tanto assim não. Eu também conheço um tanto que dá cada profetada que mais judia dos outros do que fala de Deus de verdade. Por quê? Ele não sabe discernir a voz da alma e a voz do Espírito de Deus. Então, às vezes, uma palavra errada perde todo o efeito da revelação. Às vezes é uma revelação real, genuína de Deus. A pessoa está recebendo aquilo, considerando de Deus, e a pessoa põe uma palavra mal colocada ali, põe dúvida em tudo que foi falado. Perdeu a força da revelação. Estão entendendo isso? Agora, como é que você consegue se assegurar mais de não fazer um negócio desse? Por você conhecer a palavra de Deus. Tá? O que você acha? Moisés
teve boas revelações para as leis? A tábua das leis, aonde que foi? Aonde que aconteceu a revelação? No monte, né? Monte Sinai. Quanto tempo? 40 dias, só de manhã que ele subiu o monte e tinha revelação? Não, ele ficou 40 dias lá. Sabe o que Deus disse a Moisés? Irmãos, isso são revelações, são detalhes na palavra, por isso que eu estou dizendo para vocês. Vai na palavra. Detalhes na palavra que te dá, opa, isso aqui é importante. A palavra de Deus fala assim: Moisés, suba e permaneça ali. Deus nos chama para fazer um monte de coisa. Que Ele quer não só que a gente sirva a Ele, mas Ele quer nos levar a experiências maravilhosas com Ele. Mas a gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente vai e faz e sai. Não, e o que Deus fala? Não, peraí, eu tenho, para aquela revelação que Deus trouxe a Moisés, se você for olhar, o texto é curto. Pô, podia ser só uma sentada e está resolvido. Pô, por que 40 dias e 40 noites para aquela revelação? Por quê? Porque existem barreiras pessoais, irmãos. Existe barreira no homem. O contato com o mundo espiritual não é assim. Eu chego na igreja e estou cheio de revelação. Não é assim. Você precisa entrar na presença de Deus. O texto, né, usa-se entrar na presença de Deus, entrar na dimensão do mundo espiritual, se conectar a isso. Como é que faz, né? É tanta coisa que a nossa cabeça está ligada e perturbada com tanta coisa que você tem que se voltar para o mundo interno. Isso acontece aqui dentro. Você acha que na igreja, quando fala assim, irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, é para te ajudar a se conectar. Por quê? Porque fica assim, né? Vamos orar. Nossa, que roupa. Vai estar faltando fulano. Né? Irmãos, as pessoas se distraem. Todos nós temos facilidade de nos distrairmos. Então, aquele tempo tinha as suas distrações. Então Moisés teve que subir e ficar 40 dias e 40 noites. Ele não contou tudo o que aconteceu lá, só que ele trouxe coisas fundamentais. Ninguém mais, foi ele. Estão entendendo? É uma coisa dele com Deus, né? Tá certo? Tudo bem aí, irmãos? Então, anota aí, não há substituto para a palavra de Deus. Não há substituto para a palavra de Deus. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. As revelações que acontecem através de boca de profetas, profetisas, hoje sobre a face da terra, tem que caminhar em cima da palavra de Deus. Saiu dela, nem pendura, joga fora. Não vem de Deus. Deus não contradiz a sua palavra. É o que está escrito. Deus zela pela sua palavra. Entenderam, irmãos? Tá? Então, como é importante, você que quer entrar nessa dimensão nova, de intimidade com Deus, de experiências maiores e grandiosas com o Senhor, você tem que criar a base é a palavra de Deus. Vai na palavra. Começa, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, fala comigo pela Tua palavra, me dá o conhecimento, me dá o discernimento, me dá a sabedoria, me dá as revelações. A Tua palavra mesmo diz que o Senhor revela os Teus mistérios àqueles que Te buscam. Então, Senhor, eu estou Te buscando na Tua palavra, abre o mundo espiritual para mim. E Ele abre. Ele abre. Viu? Olha só como a gente é incoerente. Todo mundo vai dizer que se eu falar, levanta a mão, quem entregou a sua vida para Jesus? A vida é sua ou é de Jesus? Aí você vai falar assim, você está dentro da igreja, né? Você vai falar assim, lógico, é de Jesus. Se a nossa vida fosse de Jesus e para Jesus,
Perceba quanto tempo você está perdendo. Se a vida sua é de Jesus e para Jesus, quanto tempo você ocupa ela que não é para Jesus? Quanto tempo? Percebe como algumas coisas precisam ser mudadas? E que não é fácil. Por isso que estou trazendo para vocês, leia esses textos. Você quer ter experiências maravilhosas com o Senhor? Existe um preço. Você quer ficar longe dele, na superficialidade? É a tua escolha. Agora, se você quer mais de Deus, conforme a palavra de Deus diz que tem mais, vá nessa direção. Nessa direção significa se envolva mais com Deus. Para se envolver mais com Deus, não dá tempo para jogar tanto videogame, não dá tempo para outras coisas que estão ocupando o seu tempo, porque esse tempo você precisa estar com Deus. Não tem jeito. É escolha. Estão entendendo, irmãos? Tudo na nossa vida envolve escolhas. Tem pessoas que estão aqui mesmo na igreja, né? Pessoas que, coisa assim que não é nem espiritual. Ah, puxa, está difícil e tal. Por que você não estudou? Ah, não tive oportunidade. Conversa. Como não teve? Essa cidade tem escolas, tem universidades, tem cursos, tem curso técnico, tem curso que não paga, tem curso à distância. Só não estuda quem não quer. Não é? Então, não, você não quer, beleza, mas não pode reclamar daquilo que você não se dispôs. Não é? Concordam comigo? Poxa, eu queria tanto falar inglês. Você fala alguma coisa? I am, you are, he is. Verbo to be, né? Tá bom, já tem um começo, né? Mas quanto tempo você aprendeu isso? Já tem uns 10 anos que eu estou no to be. Poxa, talvez quando chegar nos seus 80, você já está, né, conseguindo ler alguma coisa. Mas ele diz que quer. Não quer, mentira. É mentira para ele, né? Na verdade, as pessoas querem as coisas, ter as coisas, sem se esforçar para tê-las. Não é verdade? Hoje não está muito assim? A pessoa quer coisa fácil. Mas não funciona. Porque o fácil não traz maturidade. Você tem que ter os confrontos, lidar com os desafios, lidar com as dificuldades, vencê-las. Isso te fortalece como caráter, dá gosto de vitória, superação, amadurecimento vem disso. Entendem? Então, puxa para o mundo espiritual, mesma coisa. Poxa, eu gosto de acordar, eu não, né? Mas tem gente, eu gosto de acordar 8, 9 horas. Vai buscar o Senhor, querido, vai buscar mais cedo. Então acorda às 7. Não dá. Beleza, é assim que você vai ficar. Então não reclama. Porque está disponível, né? Está disponível, mas você tem que ir lá. Você tem que ir e pegar. Você tem que tomar posse. Não existe isso, né? Do contrário, tu é um ladrão, né? Ladrão que toma posse da coisa que é dos outros. O outro que se esforçou e ele fica com o negócio, né? Mas não funciona assim. Então, você tem que ter uma escolha. Pode ver como Deus é fácil. Quer ver como Deus é fácil? Várias pessoas, você conhece várias pessoas, talvez até você, num dia de grande dificuldade, um tempo de dificuldade, o que a gente faz? Pega tudo quanto é reunião de oração, vigília, não falta uma. E outro, só vai embora quando você é o último da vigília. Para pegar a raspinha espiritual. Vai tentando abraçar tudo ali e vai para casa. Aí alcança a bênção. Alcançou a bênção, tem várias pessoas que acontece, ela deixa de buscar com essa intensidade, ela fica mais light. O que acontece com ela? Ela também espiritualmente, não é verdade? Então, para você ver, todo aquele que busca, encontra. Mateus capítulo 7, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Mateus capítulo 7. Deus não é difícil, difícil somos nós. Não tomamos essa decisão.
O véu do santuário está rasgado, o acesso já está livre. Mas se você fica só no átrio, você não entra no Santíssimo. Santíssimo lugar é o lugar. Então você tem que sair daqui e ir para lá. Pronto. E isso envolve atitudes, com frequência, constância. Isso aí é sentido de querer. Eu quero. Está difícil? Não importa, porque eu quero. O quanto que você quer? Mostra para mim que você quer. Já viu isso? Né? Geralmente relacionamento de namorados, marido e mulher, né? Ah, bem, eu queria tanto te ver hoje, aí tá caindo aquele pé d'água, né? Aí o cara bate na chave do carro, não, mas tinha que ser hoje. Oh Deus, joguei pedra na cruz. Oh Deus, aí põe a mão no carro, aí ele fica, de repente ele fica pentecostal. Põe a mão no carro, em nome de Jesus. Funciona. Uau. Oh Deus, dá unção aí, Senhor. Põe a mão. Aí a próxima tentativa. O motor de arranque nem vira. Só dá aquele estalinho. Deus. Aí liga. Ô, filha, tá tudo certinho para eu ir te ver. Mas o carro não está funcionando. Aí a mocinha do outro lado, um pouco insegura, sem saber muito se o menino gosta mesmo dela. Aí ela fala assim: e qual o problema? Vem de guarda-chuva. Botou o cara no estreito, né? Se ele for, ele vai se molhar, mas ele vai ganhar uns pontos com ela, né? Se ele não for, fica no sosseguinho da casa dele e deixou a menina mais insegura. Você acha que Deus não coloca a gente à prova? Você acha que Deus coloca a gente à prova para Ele saber o que está no nosso coração? Ou será que Ele nos coloca à prova para nós nos percebermos como está o nosso coração? Estão entendendo? Porque se Ele sonda mente e coração, Ele não precisa pôr prova para saber o que tem dentro de nós. Ele já sabe. Então as provas que Deus coloca é para a gente se perceber. Ver as nossas fragilidades, a fragilidade da nossa fé, o quanto nós não conseguimos discernir a Deus. Irmãos, nós passamos por isso. Mas lembra, esses homens, esses aqui que eu citei para vocês, todos passaram por muitas situações de, e aí o que se faz? Mas por que eles tomaram uma decisão? Porque eles tinham vida com Deus. Quem tem vida com Deus, intimidade com Deus, a resposta está ali. Ele não tem que ficar muito, né? Ele não fica perdido como muitos ficam. Por quê? Porque o Senhor, Ele consulta Deus e Deus fala. Entendem? A não ser que aquela situação requeira tempo. Aí Deus vai falar para você: aguarde. Aguarde, aguarde. Não faça nada, aguarde. Pronto. Ah, mas não tem mais, aguarde. Espere. Coisas vão acontecer, espere. Porque tem tempo determinado para as coisas. Amém? Mas, então guarde isso hoje. O que você está fazendo com o seu tempo? Lembre-se, envolve escolhas. As escolhas que você faz hoje está definindo o seu amanhã. As coisas que você está escolhendo hoje está estabelecendo a sua vida. Tem muitas coisas que são prazerosas de fazer hoje, mas não são importantes. Estão entendendo? Muitas coisas são prazerosas, mas muitas delas não são importantes. E tem coisas que não são tão prazerosas hoje, mas são fundamentais para eu ter o prazer amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que importa fazer. Quem escolhe isso tem uma vida mais regrada.
Quem escolhe ter uma vida regrada, no sentido, nos princípios de Deus, ele colhe maravilhas. Maravilhas. Amém? Mas este é o primeiro ponto. Palavra. Você tem que ter tempo com a palavra. Essa tem que ser a sua primeira escolha. Eu preciso ter tempo com a palavra. Tempo com a palavra é tempo com a palavra viva, né? Então você vai ter tempo com as Escrituras, falando com Deus. Não é um livro. Deus vai falar comigo. Senhor, fala agora que eu vou abrir a sua palavra. Comece a falar comigo. Me dê instruções, me dê conhecimento e se revele para mim. Amém? Então guarde hoje. Decida pela palavra. Não existe outro caminho, não existe outra forma. É tudo conversa. Vai na palavra. Deus vai te levar a uma dimensão espiritual diferente. Isso envolve escolha. Tá bom? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, o cristianismo no nosso país, durante muito tempo, ele foi influenciado por doutrinas e por costumes, Deus, que para boa parte da tua igreja, as pessoas não entenderam e até hoje não entendem o que é ter uma vida de intimidade com o Senhor. Que valioso é esse tipo de relacionamento com o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor não tem falta de mais nada. Quem tem intimidade com o Senhor anda em segurança. Pode sofrer as dificuldades dessa vida, sua alma ser abalada, mas conforme o rei Davi disse, aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. São comparados com os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Senhor, isso mostra, Deus, estabilidade, segurança, coisas que muitas vezes nós olhamos na tua igreja e vemos tanta fragilidade, Senhor. Isso expressa falta de intimidade com o Senhor. Não tem intimidade, não tem fé. Deus, mas nós estamos entendendo a tua palavra e em nome de Jesus, que o Senhor agora nos leve, ó Pai, nos leve, Senhor, a um novo tempo para a nossa vida, um tempo de busca. Gera no meu coração, no coração da tua igreja, a sede de buscar o Senhor. Diante dessas revelações de hoje, Deus, o entendimento de que o Senhor é maravilhoso. Estamos perdendo tempo, gastando tempo com prazeres tão passageiros, quando prazeres profundos e duradouros são as experiências que nós podemos ter em andar com o Senhor. Estamos escolhendo coisas ruins, Deus, coisas que têm pouco significado. Nos faz ver através da tua palavra que isso tudo é verdade, que possamos fazer as escolhas certas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus.